noite, pessoal. É com muita felicidade que eu recebo vocês hoje para a nossa aula inaugural de 2019. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ser presidente do CELG, né, esse ano, quando o CELG está completando seus 60 anos. Fiz parte da diretoria quando ele fez 50 anos, há 10 anos atrás. Então, é uma história muito bonita de acompanhar, uma instituição que tenta contribuir para o crescimento, tanto em nível de comunidade quanto científico, um ponto de encontro para tantas pessoas que já passaram aqui pelo Hospital de Clínicas. Então, é um lugar assim que a gente procura cultivar como um ponto de integração, em todos os sentidos. Esse ano, a gente vai ter uma série de atividades que vão ser motivadas pelos 60 anos do CELG. Então, a gente vai estar lançando aos pouquinhos, vocês vão ir descobrindo o que a gente está planejando para esse ano, né, como atividades comemorativas. Já agora em maio, no dia 25, vocês já devem ter recebido o Save the Date, o programa que a gente está lançando agora. Vai ser o nosso simpósio comemorativo dos 60 anos, com esse tema que atualmente é tão importante, que é bem-estar e saúde mental na vida profissional e acadêmica. Todos estão também convidados a virem, as inscrições vão ser abertas essa semana ainda. E eu vou chamar então a nossa diretora científica, Patrícia Lago, para introduzir a atividade de hoje. Boa noite a todos. Está funcionando esse microfone? Tá. É realmente uma enorme satisfação ver esse anfiteatro cheio, lotado de colegas, alunos, professores, todos amigos nossos e do CELG, e que vêm prestigiar essa atividade que já se tornou clássica. Nós abrimos o ano letivo do CELG, de todos os cursos de extensão, de especialização, de mestrado, doutorado, dos cursos vinculados ao Departamento de Psiquiatria da URGS e também ao CELG, que tem no CELG um ponto de apoio importante. Então, procuramos, pela abrangência dos diversos profissionais que circulam na nossa instituição, abordar um tema que possa ser amplo e do interesse e enriquecedor para todos. Então, vocês viram que, além dessas atividades dos 60 anos do CELG, nós já estamos envolvidos com a organização da próxima jornada, a Jornada CELG 2020, que vai ter como tema a felicidade. Esse é um tema que ele, num primeiro momento, pode surpreender, porque nós, profissionais da área da saúde e da doença mental, em geral, nós estamos mais envolvidos em estudar aqueles fatores que interferem com a felicidade, em estudar a doença. E claro que isso é sempre um binômio, saúde, doença, prazer, desprazer, infelicidade, felicidade. Mas é tempo, isso é como que um convite para que a gente comece a estudar a felicidade no rumo de todo um desenvolvimento da ciência que também aponta nesse sentido, né? De se compreender, buscar compreender melhor para que a gente possa influenciar nesse caminho o que é a felicidade, como a gente pode contribuir para ela, além da saúde, né? Claro que isso não é um tema novo, né? Desde os gregos, né? Mas também passando pelo nosso autor mais íntimo, que é o Freud, a questão do prazer, do desprazer, ele nomeou o princípio do prazer um princípio básico de funcionamento da mente, né? Que toda atividade psíquica estaria voltada para evitar o desprazer e para buscar o prazer. Claro que Freud não equiparou prazer com felicidade. Ele faz um paralelo entre o desenvolvimento da civilização e o desenvolvimento do indivíduo e aponta para o nosso principal desafio para atingir esta felicidade é
o que faz parte da nossa própria natureza. Olha só, a agressividade, a destrutividade. E aqui, com o auxílio dos aparelhos eletrônicos, se manifestou. Então, por que ética e felicidade? Se a ética estuda o comportamento humano, já muito os estudiosos perceberam que a ética, que os princípios que regem nossas relações, o nosso comportamento, têm uma relação intrínseca com o tema da felicidade. Então, eu espero que vocês tenham, eu também, uma noite muito feliz. E para isso, para nos assegurarmos desse resultado, nós vamos contar com a participação de um amigo do CELV, já também de longa data, né? Que é o professor Dr. Francisco Marshall, que, embora dispense apresentações, eu mesmo assim vou apresentá-lo brevemente. Então, o Francisco Marshall é licenciado em História pela URGS e doutorado em História Social pela USP. Realizou pós-doutorado na Princeton University, nos Estados Unidos, e na Ruprecht Karls University, em Heidelberg, Alemanha. É professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando no departamento e no programa de pós-graduação de História e de Artes Visuais. Então, eu tenho a enorme honra de chamar o professor Marshall para nos apresentar o tema dessa aula inaugural. Obrigada. Senhoras e senhores, muito boa noite. É para mim uma grande honra e alegria estar aqui com vocês, um público inteligente, sensível, de alto desempenho profissional, que sabe valorizar o conhecimento em favor do bem da cura, do bem da harmonia e logo de algo que nos importa hoje, o pensamento sobre a felicidade, a meta da felicidade, a finalidade feliz, que deve ser uma felicidade norteadora. Então, agradeço minha querida amiga Patrícia Lago, uma vez mais me convidando, dando essa honra de participar de atividades do Centro Luiz Guedes, que agora, comemorando 60 anos, se impõe como uma das instituições mais importantes do nosso cenário científico e cultural. Eu vou apresentar a vocês uma reflexão histórica, filosófica, em torno do conceito de felicidade, naturalmente, como pensadores gregos examinaram essa questão ao fundar os problemas que estão em torno do desafio da felicidade, de um programa de opções, reflexões, possibilidades entre a dor e a felicidade. E esse nosso périplo nos levará especialmente à filosofia de Aristóteles e de Epicuro. E vou também oferecer a vocês os contextos, os vocabulários, comentá-los, e ao final poderemos, é claro, dialogar, trocar ideias sobre esse tema, porque o que eu apresento é um panorama, uma visão geral. E nela se destaca, no centro de tudo, esse conceito tão fundamental, a palavra grega eudaimonia, que é o conceito clássico de felicidade. Eudaimonia. Essa palavra é composto de um prefixo, eu, que nós usamos também na língua portuguesa, eufonia, eufemismo, uma boa palavra, um mau objeto, então eufônico, tudo isso é o sentido positivo, de bem, do prefixo eu. E daimo, por sua vez, requer entendermos um pouco melhor a metafísica do pensamento clássico. Um mundo povoado de entidades que atuam sobre o mundo, incluindo a condição humana, como potências que também servem às possibilidades e os humores, os afetos, também a estrutura psíquica. A mentalidade mítica antiga, antes da aurora do pensamento analítico, que os próprios gregos farão florescer, ela é baseada nessa noção de incorporação, de potências. A verdade, o temor, a morte, o amor, todos os sinais do mundo ocorrem por impregnação do sagrado.
E o caminho entre o sagrado e o histórico, entendendo o histórico como nosso corpo, o tempo, o espaço, a linguagem, a cidade, mas também a cultura, as ciências, o conhecimento e as artes. Esse caminho entre o sagrado, onde mora uma fonte do mundo, uma fonte de verdade, beleza e saber, esse caminho é realizado por potências que os gregos designam com o nome daimon, em latim numi. Temos palavras portuguesas que são derivadas dessas. Então, o daimon significa essa figura que aí vocês veem, potências físicas, são entidades de uma densidade sensorial que se movem no tempo e no espaço, porém com uma potência do sagrado, e que são um veículo entre essa esfera superior e fundante do mundo e a existência que levamos. Logo, eudaimonia, nesse sentido, significa o grau máximo do relacionamento com essas potências do sagrado, quando elas conferem ao mundo e à existência essa graça de uma realização feliz. Módios da experiência religiosa, mas ela permanece. A história é um concerto de simultaneidades. Então, o que foi experimentado no Paleolítico segue vigente, talvez cada vez mais, nos dias atuais. A doutrina kardecista e vários aspectos do cristianismo trabalham com essa ideia de incorporação do daimon. Este é um painel encontrado em Pompeia, então uma visão romana desse mesmo fenômeno. Tem essa visão generosa de uma figura que oferece. Também é preciso entender que isso coloca a todo sujeito no mundo o desafio semiológico de perceber quando o daimon se comunica, quando o daimon se manifesta, quando há esse sinal do sagrado orientando a leitura do mundo, da sociedade e, posteriormente, da intimidade humana por meio de sinais do sagrado. Este baixo relevo, que se encontra no Museu Arqueológico Nacional, em Nápoles, é um pouco mais ilustrativo do que eu aqui refiro, porque toca num tema mítico central, muito conhecido de todos, o episódio que está Afrodite no colo de Helena, né? E ela está aqui, ambas estão sob a égide, sobre a alçada de uma potência que era uma entidade, peitó, que em grego significava persuasão. Persuasão tanto do ponto de vista político, retórico, jurídico, quanto erótico, amoroso. Os gregos viam como aspectos do mesmo fenômeno a persuasão. Então, a Afrodite está persuadindo a Helene a aceder a pulsão e a ambição erótica de Alexandre Paris, que é aqui assediado por um outro nome, uma outra potência dessa ordem, Alada, que é Eros. Então, Eros, tanto Peitó quanto Eros quanto Afrodite funcionam aqui como veículos do que, entre outras coisas, foi a fonte da guerra mais catastrófica da memória mítica grega. Portanto, também as divindades atuam nesse sentido e exercem um efeito complexo sobre o mundo, cuja possibilidade maior é a da felicidade, mas, vizinha a esta, também a potência trágica do mundo, Thanatos, e as fronteiras da condição humana vistas com enorme destemor por uma cultura cujo núcleo é pessimista. A cultura grega é uma cultura de índole trágica e que, portanto, experimenta uma visão complexa do estado de venturança, do estado de felicidade, representado pela palavra eudaimonia. Essa palavra, naturalmente, sofre várias transformações. A história da cultura grega, a que nos interessa, ela é a lapidação, a elaboração de conceitos que tinham uma acepção mítica em Homero, no pensamento arcaico, serão apropriadas pelo pensamento sistemático, filosófico e transformadas em conceitos analíticos, em ferramentas do conhecimento. Isso acontecerá com a palavra eudaimonia, mas ela não perde essa carga que eu acabo de referir a vocês, de referir a uma relação afortunada com os nomes, com as potências divinas que presidem a ordem do mundo. O que veremos é parte de um quadro da história da filosofia, este ícone pintado por Raffaello Sanzio, belíssima obra-prima na Stanza della Signatura, no coração do Vaticano. Nele, o jovem Rafael oferece, ao olhar carente de imagens, desse momento oculocêntrico da história da cultura, que foi o Renascimento, um índice visual dos pensadores que nos interessam. No caso, nos interessa vermos este eixo aqui representado sobre essa arquitetura
magnífica, imaginada por Rafael, que é o Platão travestido de Da Vinci, ou Da Vinci de Platão, e ao seu lado o herdeiro de pensamento, paradigmas e renovador dessa escola, que foi Aristóteles. Igualmente, esse pensador que parece colateral e que adquiriu enorme relevância no mundo antigo e na modernidade, e que é Epicuro. Nesta visão de Rafael, que é muito bem informada pela erudição dos sábios letrados da sua geração, sobretudo o grande Marsilio Ficino, braço direito de Lorenzo Medici, em Firenze, com quem Rafael conviveu na sua juventude, e quando vai a Roma já vai com conhecimento enciclopédico sobre o que importava em filosofia, em pensamento. Portanto, esse quadro ele é realmente muito sensível para descrever o estilo das escolas de pensamento de Rafael. Então, Platão, que aponta para o mundo das ideias, esse bem que será uma virtude ideal, uma ética ideal, essa felicidade platônica que se dará por uma contemplação adquirida pelo filósofo no ponto culminante de uma ascese, de uma formação de conhecimento, de depuração das opiniões rumo ao conhecimento puro, ao passo que o seu sucessor, em muitos sentidos, o seu oponente epistemológico, porque Aristóteles experimenta uma cisão diante de Platão e funda uma escola cujo fundamento epistemológico e as atitudes metodológicas caminham no sentido oposto. E ali está esse Aristóteles com a mão erguida em paralelo com o mundo, avançando sobre o mundo, e tem nas suas mãos, o Rafael muito bem situa a ética. O Platão tem o Timeu, que é o seu diálogo mais cosmológico, mais metafísico, portanto mais afim com a teoria das ideias. E Aristóteles leva a ética. A ética havia sido editada, a sua Editio Princeps, ou seja, a primeira edição moderna, na época Gutenberg, a data de 1495. Portanto, quando Rafael pinta esse quadro, ela já tinha 20 anos de leitura, circulação, e era lida com encanto numa época de bibliolatria, de veneração por esse novo elemento e um fundamento da modernidade, que é o livro e a leitura do livro, praticamente abandonado atualmente, né? Ali iconizado, né, como um fundamento. Então, claro que isso é muito representativo, e leremos logo a seguir o que se dá nessa visão de Aristóteles, que transforma a visão da história da cultura, do conhecimento e desse conceito que hoje nos importa. Mas, igualmente, está aqui essa figura colocada à margem, mas com um aspecto festivo, com expressão de serenidade, acompanhado por um puto, com 2 T's, tá? Que no pensamento renascentista, desde Donatello, mostra um ambiente de graça, de enlevo, onde esse sentido do daimon, pagão, está impregnando, e ele próprio porta uma guirlanda muito dionisíaca. É a figura de Epicuro, que desde o mundo antigo e renovadamente na Renascença, também significa a entrega a regis. Regis, que em grego significa doçura, suavidade, sweetness, e que dará, em português, a palavra redoné e hedonismo. Hedonismo vem a ser a busca do prazer. E pela oposição moralista cristã, muitas vezes se atribuiu a esse sentido de hedonismo de Epicuro um caráter maligno, pecaminoso, de entrega à sensualidade, que é o oposto do visado por Epicuro. A sua vida de doçura e de prazer, ela é o resultado de uma atitude filosófica, de uma atitude de ética, de pensamento, e de uma visão muito lúcida sobre o que produz dor e como evitá-la. Logo, é preciso entender a filosofia de Epicuro também, claro, como uma possibilidade de vida, e é esse o sentido de filosofia entre os antigos. Ao pensarmos, ao lermos filosofia antiga, e eu espero, ao longo do nosso encontro hoje, não estamos em um museu com vitrines e legendas, ou diante de objetos para análise e especulação como um fim compartimentado ou em si. Não, a filosofia no mundo antigo é um programa de vida. Formava comunidades, grupos, famílias, presididas por uma forma de atração gregária, a filia, grandemente valorizada por Epicuro, uma das formas de felicidade
que ele muito cultivou e que faz parte do ambiente da filosofia antiga. A formação de comunidades que realizavam opções fundamentais. Um desses grandes filósofos, para terem noção, né, do que estou falando, introduziu numa terra gaudéria, cuja base religiosa era o churrasco, eis o paganismo grego, tratavam de levantar fumaça para os olímpicos, queimando ossos com gordura farta, mas saboreando todo o restante com muito vinho e boa dança, bem gaudério isso era religião olímpica. Nesse mundo carnívoro, festivo, ali aparece um filósofo muito orientalizado, convertido em guru, mestre de mistérios, que foi Pitágoras. E Pitágoras introduz nesse universo o vegetarianismo. Experimentem fazer isso em Bagé ou no Alegrete. Agora, possivelmente, essas regiões estão bem mais sensíveis a isso. Não? Mas, enfim, isso eu aponto para que percebamos qual o sentido de filosofia nesse meio. É a busca de opções que, com o poder da análise, do conhecimento, do mundo, da sociedade, do conhecimento e do indivíduo, produzam opções que transformem a vida, que levem à mudança de estilo de vida. Logo, o filósofo não é como meus ilustres e caríssimos colegas do departamento de filosofia da URGS, ou de qualquer departamento de filosofia do mundo afora, que com virtuosismo fazem a desconstrução e remontagem de sistemas filosóficos praticamente inatingíveis para quem não é especializado nessa área. Pelo contrário, a filosofia desejava comunicar-se e oferecer esse caminho. Portanto, nós lemos também como um cenário de opções que podemos tomar. Esse é o sentido da ética, é produzir campos de opção. Aqui, novamente, da arqueologia, a imagem está também no Museu Arqueológico Nacional em Nápoles, transposta de Pompeia, de uma visão desse cenário de academia, né? Os filósofos desenrolando seus textos, né? Textos para serem lidos, aqui uma caixa onde portavam esses textos. Sinto muito, não há mulheres, é uma civilização falocrática, né? Então, o caminho da felicidade é um pouco mais tortuoso do que nós estamos perseguindo atualmente. Mas aqui o ambiente apenas alegórico, porque eu acabo de comentar, o cenário comunitário da atitude filosófica. Também a guisa de contextualização. Nós trataremos centralmente, que já estamos encaminhando para isso, de um fenômeno que ocorre no apogeu, na maturidade do pensamento filosófico clássico. E isso significa que há antecedentes, que há precedentes conceituais e de escola que fundaram esse caminho, que abriram essas atitudes e que permanecem também oferecendo referências e conceitos fundamentais. Então, nisso, devemos pensar, antes de mais nada, aquela aurora da filosofia, com a figura de Tales, que os seus contemporâneos chamavam o Fenício, porque era também um homem muito orientalizado, que aprendeu com os orientais geometria e astronomia. E para marcarem bem a sua data, lembrem que ele, sem Google, sem instrumentos eletrônicos, sem cola, sem luneta, sem enciclopédia, previu o eclipse de 19 de maio de 595 a.C., para assombro dos seus contemporâneos. E este é o fundador da filosofia, Tales de Mileto. É a primeira geração especulativa, física, qual a natureza do mundo, como ele se ordena. Rapidamente esse pensamento avança com uma coragem rumo à abstração, examina os elementos permanentes, as fronteiras, esta Wapeiron de Anaximandro, que são já pensamentos especulativos, transcendem o mundo tangível, empírico da água, visada por Tales como fundamento, matéria universal. Essa primeira escola é dita física, porque se preocupa com a physis, com a natureza, mas com aquela natureza vitalizada, porque o verbo que está por trás é phio, que remete à seiva vital das plantas, ao elemento que nos concede a vitalidade. Então não é apenas o mundo físico, inorgânico, material, ou dos astros perfeitos, que eram também vistos como entidades animadas em um movimento cósmico. Essa escola é sucedida, na sua segunda geração, por filósofos de grande ironia, e que perceberam que ali se abria uma vanguarda que discordava dos comportamentos, da cultura predominante, impregnada de mito, de crenças. Então, aí estão o pensamento de Heráclito, de Parmênides,
sobretudo de Xenófanes, de Colofão, homens de grande vanguarda, que deixam claro por seus escritos que os sistemas de pensamento antigo eram relativos, invenções culturais. Diz Xenófanes, que é o marco dessa geração. Os egípcios fazem seus deuses baixos, negros e com nariz achatado. Os trácios, bem ao norte, fazem seus deuses altos e ruivos. Diz, para quem quiser ouvir, que a religião é uma invenção cultural. Experimentem dizer isso para autoridades contemporâneas, por exemplo. Mas ele disse isso 2.600 anos atrás. Essa atitude que abre caminho para uma renovação cultural e para a construção de um mundo laico, analítico, do pensamento filosófico e dos seus problemas, das suas questões, cujo apogeu será essa filosofia de grande vanguarda no século V, a filosofia sofística, que leva à especulação técnica ao ponto de fundar o mais antigo ancestral da semiótica, a abrir caminho para o método de todas as ciências que amadurecem no século V a medicina, o direito, a arquitetura, as artes, a filosofia. Então, a época de maturidade do método de pensamento em franca autonomia do argumento e de conversão do argumento em caminho produtivo da lei, da ciência, da cultura, que se torna agora um poder exercido na comunidade. Não à toa, a época do iluminismo grego, esse século V, apogeu trágico da cultura grega e ateniense. A esse apogeu no século V, sucedem os dois avatares que há pouco apontei. Ambos estão nas fronteiras desse universo de desenvolvimento, que são Platão e Aristóteles. Ambos testemunharão o colapso da polis. Platão, que nasce em 427 a.C., testemunha Atenas ser derrotada por Esparta, exaurida, e, portanto, perde toda a sua primazia, sua liderança, sua potência de cidade-luz e grande metrópole no mundo mediterrâneo. Platão vai à busca dos culpados, formula um sistema filosófico antidemocrático, entende que a democracia causou essa ruína, então há uma complexidade política no pensamento de Platão, e pensa, claro, questões sobre a ética e a felicidade nesse campo. E Aristóteles, por sua vez, que nasce 30 anos depois, como discípulo de Platão, sócio dessas preocupações, mas vê um grau ainda mais crítico do desempenho da cidade, em que ela não apenas perdeu a sua riqueza, a sua grandeza, mas será progressivamente esvaída da sua autonomia política, da sua identidade política. Esse Aristóteles, que foi professor, tutor de Alexandre que será posteriormente cognominado Magno, e cuja obra será subordinar as cidades gregas que perdem sua liberdade, sua autonomia. E a vida cívica e política, que era o cosmos do cidadão grego, se torna uma reminiscência em um mundo que não será mais construído pela ideia de liberdade, pela ideia de felicidade, pelas ideias de poder que a polis havia formulado e fecundado no apogeu desse momento, dessa civilização. Então, Platão e Aristóteles preparam uma filosofia pós-política. Pensam a polis, pensam seus problemas, mas progressivamente levam a esfera de questionamentos para fora do mundo político. Esse movimento já é realizado por Aristóteles e sua potência taxonômica. Essa mão que se ergue quer compreender todos os fenômenos do mundo. É um colecionista obstinado de constituições, espécimes, tipos, conceitos, que organiza o conhecimento enciclopedicamente e o faz com um caminho de realização empírica, em tudo oposto à preocupação platônica. A preocupação de Aristóteles sucede o último capítulo desse estágio antigo da filosofia clássica, quando, já abandonado completamente o programa político, o programa cósmico das gerações anteriores, os filósofos da época do final do século IV e ao longo do período helenístico, ou seja, o período que sucede as conquistas de Alexandre, no final do século IV, vão se preocupar com o indivíduo. Como que o indivíduo, que não tem mais a polis, que já não tem mais os deuses,
como ele poderá decidir e construir o seu caminho de felicidade. Logo, a assim chamada filosofia helenística, que é essa filosofia desde o final do século IV, mas que evolui a partir de então no mundo grego, no mundo helenizado, e depois impregna o mundo romano com muita força, ela tem como seu tema fundamental a felicidade. A felicidade diante do Estado, seja ele o Império de Alexandre ou a polis, a felicidade diante de um mundo ainda assombrado por potências divinas, crenças, credulidades, e o conhecimento íntimo das possibilidades dadas no autoconhecimento. É nesse momento que Epicuro atua, mas junto com ele outras escolas que compartilham conceitos e têm preocupações absolutamente harmônicas. Portanto, minha querida Patrícia, essa é a questão que nós formulamos, essa é uma questão que tem 2.300 anos, e ela ocorre em uma sociedade que estava ainda impregnada de muita potência intelectual dedicada à análise. Notem que aqui nós estamos falando de 350 anos de evolução de uma sociedade que experimentou a aceleração histórica da modernidade, que nós conhecemos também na nossa visão do tempo, por narcisismo, achamos que só nós temos essa modernidade quando ela é um epifenômeno de um processo criativo muito mais potente. Né? E ali está, nesse cenário, vejam, 300 anos após Tales, né? O Epicuro, que veremos a seguir. O pensamento grego também é impregnado pela influência muito forte que teve Delfos, o oráculo de Delfos, um centro panhelênico de peregrinação, onde sacerdotes que presidiam um rito profético, claro, um charlatanismo muito rentável para aqueles titulares do oráculo, mas vejam que lugar espetacular para realizar esse fenômeno. Né? Junto ao Teatro de Dioniso, aqui estão as ruínas do Templo de Apolo, onde se dava consulta pitonisa, exatamente aqui ficava o altar, uma fenda na base rochosa, produzia emanação de um gás etílico, o etileno, produzindo um ambiente de transe, embriaguez, na qual se dava esse rito, e o conhecimento de uma verdade transcendental, uma vez mais o contato com o daimon por via profética. À nossa esquerda aqui estaria, claro que não está a parede, né? São raios de luz, mas lá na Grécia está o Monte Parnasso, visto como um desses cenários de conexão entre daimon e história. Esse oráculo, como centro de peregrinações, consultas, enquetes, foi também propagador de uma ética, a ética délfica ou ética apolínea, na qual estão também representados princípios éticos que são fundamentais no pensamento filosófico. Logo, podemos ver na história do pensamento grego, na história ética do pensamento grego, esse influxo apolíneo. A noção, aqui representada em mosaico, encontrado em Roma, do conhece-te a ti mesmo. Gnoti no imperativo. Conhece-te a ti mesmo. Celton. Aqui com uma síncope. Salton. Isso quer dizer celton. E a visão trágica grega, que esse conhecimento é também memento mori, lembrança da finitude. Conhecer-se é conhecer seus limites. E a máxima délfica anima essa jornada de exploração, a intimidade da psique humana. Quem sou eu? Diante de potências figuradas como referencial positivo. Os olímpicos, gozosos, em permanente potência, glória, experimentam seus traumas, seus problemas dramatizados pelo mito, mas os superam com a visão do gozo diante do qual a finitude humana se afirma. A exortação de Apolo, ela é apropriada pelas escolas do século V, do século IV, e ela aparece como essa orientação para o autoconhecimento, acima de tudo. Mas também há outro componente que vem de Delfos, e que estava escrito, segundo a documentação antiga, sobre a entrada do templo de Apolo. Meden agan. Nada em excesso. Meden, nada. Agan, em excesso. Volume. É uma exortação à prudência e ao comedimento. A busca do equilíbrio. E o vocabulário grego criará várias palavras para orientar essa busca do equilíbrio. A ideia de sofrosina, o equilíbrio,
a conquista ou a calmaria após a tempestade, uma boa imagem para representar uma ideia ética de contenção e equilíbrio crucial para o florescimento da civilização clássica, a ideia de sofrosina, que depois Aristóteles consagrará como uma das virtudes essenciais, uma das éticas fundamentais. E ali está essa exortação délfica, Meden agam, nada em excesso. A isso corresponde, claro, a ambição utópica que se realizou no plano de uma cidade, a busca do regime da isonomia, o conceito da sociedade que busca o equilíbrio entre riqueza e pobreza, poder, ambição e soberania, que foi Atenas no século V. Sem essa ideia de sofrosine, não era possível orientar eticamente aquele ambiente social tomado por um desafio. Também esse mundo, ele sofre, melhor dizendo, ele é beneficiado por uma visão entusiástica dessa potência do daimon. E entusiástica aqui eu uso filologicamente, a palavra que significa que o Deus está dentro, entheos, entusiasmos, significa que há uma impregnação, e dessa impregnação a emanação dessa graça. Eis aqui essa imagem, que é uma imagem transhistórica, uma longa genealogia, uma série de imagens que mostram a constância dessa referência, as graças como uma coreografia que ocupa o mundo, transmitindo esse sentido do sagrado. Um sagrado que pode se fazer também como graça, beleza. Daí está também uma noção muito forte do pensamento pagão antigo. A ideia de que todo mundo, por conter potência do sagrado, também tem, latente, a chance de se tornar ele expressão da graça. Haris. Essa ideia da graça que aqui anima. Esses componentes, naturalmente, numa civilização trágica, são parte de um jogo, que é não apenas aquele jogo que Nietzsche também decifrou, entre o lúcido, sereno e clássico, solar, de Apolo, Apolíneo, e a terrível pulsão de desejo e irracionalidade do mundo de Dioniso, essa composição de simultaneidades com que Nietzsche intui o cerne ético da cultura grega, a tensão e a coexistência entre o apolíneo e o dionisíaco, mas também aquilo que ocupa muito a reflexão e a formação de quem atua no seu campo, que são as relações entre Eros e Thanatos, as relações entre desejo e morte, entre a pulsão da vontade e frustração ou finitude. Então, há uma dialética entre esses campos e ela é representada, ela é parte de uma visão cultural muito complexa. É isso aqui um dos famosos sarcófagos. Tardiamente, na cultura antiga, se adotou a prática da inumação, até o final do século II predominava a cremação, mas ao final do século II, em Roma, na Roma Imperial, se começou essa prática e ela floresceu ao longo do século III e IV, depois os cristãos, profundamente materialistas, segundo os antigos, pelo apego ao corpo, adotaram a prática da inumação, que veio até o século XXI e agora cede lugar novamente à cremação. Então, na cultura de sarcófagos, isso é um sarcófago, se encontra no Museu do Louvre. Ele trata das bodas de Dioniso e Ariadne. Aqui está Dioniso, que encontra uma Ariadne em letargia, mas com uma beleza afrodisíaca. E nesse caixão, vejam que entusiasmo, que emanação de vida, essa ambição simbólica de que o mundo de graça e de intensidade possa envelopar a finitude e a morte contida no sarcófago. Esse jogo de Eros e Thanatos, tão fundamental na visão ética do sagrado no mundo antigo. E que se renova na modernidade, eis aqui, de 1636, o muito célebre Et in Arcadia Ego, de Nicolas Poussin, um modelo da pintura de paisagem parnasiana, mas que significa Et in Arcadia Ego. Quem fala ego é o sarcófago que está para espanto dos camponeses gladiados por uma musa. A musa os faz ver como mensagem do sagrado. Também na Arcádia, a morte, representada por esse sarcófago. Esse jogo, essa tensão Eros e Thanatos, ela é coração de uma semiologia do sagrado no mundo antigo. Vamos agora, assinalados esses fundamentos culturais, que aqui eu apresentei a vocês como
condições para vermos o universo de pensar, vamos agora, então, na parte analítica, examinar a obra desses dois pensadores que eu apresentei a vocês no início como nosso destino, como nossa finalidade. E nele está, acima de todos, a figura de Aristóteles. Aristóteles e o seu pensamento analítico. Aristóteles nos legou 3 obras com conteúdo ético central. São eles a Ética a Nicômaco, seu filho mais velho, que viria a herdar a academia, o Liceu, instituto que ele fundou em oposição à academia, e que era também excelente filósofo, e que recebe do pai, um dos maiores pensadores da história, um compêndio cujo objeto é a felicidade. É pensar como, pela filosofia, aquele filho e os pensadores dessa escola poderiam também construir critérios de escolha, critérios éticos, opções de vida que os levassem à finalidade maior da filosofia, consagrada nessa obra, a Ética a Nicômaco, como conhecida, ou a Nicomaqueia. É o nome desse filho de Aristóteles. Ele também escreveu um outro livro que usa alguns capítulos da Ética a Nicômaco. Há um discípulo dele, excelente, o Eudemo. Então tem outra obra com questões complementares e uma obra de autoria duvidosa, atribuída ao discípulo de Aristóteles por muitos séculos a ele mesmo, que é a Magna Morale, alguns chamam a Grande Moral. E nela Aristóteles examina a relação entre virtude e felicidade. E logo formula as questões fundamentais que nos importam. O ponto culminante desse livro é quando ele está definindo a característica central, o conceito que afirma a felicidade como o mais importante dos conceitos éticos. Então, ele assinala que ela é, em primeiro lugar, a final, ela é a finalidade máxima. Em segundo, que ela é autossuficiente. E para isso, eu já vou ler para vocês, tá? Não é exercício de pedantismo de classicista, eu vou transliterar e ler, mas aqui é só para nós termos um pouco de iconismo com a letra grega, né? Teleion de phainetai kai autarkes he eudaimonia ton prakton usa telos. A felicidade se mostra ser finalidade e autarquia, autossuficiente. Ou seja, ela é o mais importante e ela basta a si própria, ela não é dependente de condições complementares que estão fora dela. Portanto, ela se afirma como princípio máximo da filosofia ética para o indivíduo, para a comunidade, para a sociedade como um todo. E no final da sentença ele diz e a finalidade, telos, sendo, que no particípio, verbo eme, das ações, um tipo de ação. A finalidade é dinâmica. Isso é muito importante porque ele entenderá a ética que produz a felicidade como parte de uma energeia, de uma dinâmica, de uma energia que dá movimento e que exige, portanto, atitudes ao longo do processo histórico que realizem a finalidade. E nisso é muito importante termos em mente como funciona o sistema filosófico, com 3 elementos fundamentais. Todos os entes do mundo, conceituais, físicos, biológicos, eles são portadores de uma natureza, physis. Aquela natureza guarda em potência que está na semente. Pelos processos históricos, pelo movimento, pela energeia, se dá o florescimento ou o desenvolvimento disso, que em grego chama dynamis, em latim potência. Então é quando Aristóteles enxerga os processos, o desenvolvimento, o desdobramento, a reprodução. Mas esse processo se dá em direção a uma finalidade, telos. Então, Aristóteles funciona com esses 3 elementos. A physis, a dynamis e o telos. A natureza, o desenvolvimento e a finalidade. E em tudo a finalidade é mais importante porque é ela quem preside o processo e ela está inscrita na physis, ela é um desdobramento do que está na natureza. Portanto, quando ele coloca na sua Ética Nicômaco o primado da eudaimonia, ele o faz examinando todas as condições previamente especuladas como caminho para a felicidade e afirma, dentre elas, a pureza da felicidade como um objetivo ético final.
Esses caminhos que antecedem a formulação são uma especulação ética. Que tipo de comportamentos, que tipo de atitude, que tipo de mentalidade poderá produzir a felicidade? Abandonado o sonho político de que a prudência política, a liderança ou a força produzirão isso, essa utopia foi arquivada na experiência ética e filosófica dos gregos, restam as virtudes de prudência, de ponderação, mentais. Para Aristóteles são 4. Em primeiro lugar, andreia, aner, homem, um acusativo, andra, andrologia. Então, andreia é a virilidade, a coragem. É uma virtude, é uma arete etike, uma virtude ética para Aristóteles. Segunda virtude ética, dikaiosine, de que? A justiça, dikaiosine, o sentimento de justiça. Terceira virtude, a sofrosine, de que eu há pouco falava, essa capacidade de usar o pensamento, de usar a sensibilidade para produzir a ponderação, a temperança. E, acima de todos, a phronesis, onde está o coração, a raiz fren, que temos a palavra, todas as palavras do campo nevrálgico, e que significa a intimidade de atividades pensantes, psíquicas, mas também somática. É o corpo que tem um diafragma, e esse diafragma é parte das emissões de humores e pensamentos, que devem ser compreendidos, e que produz, por fim, essa possibilidade de que em pensamento se tenha a prudência, a phronesis em grego. Essas são as 4 virtudes essenciais com que Aristóteles examina a formação ética do indivíduo da comunidade, mas, ao final desse exame ético, que faz parte da filosofia na ética a Nicômaco, ele afirma essa sentença muito taxativa. A felicidade revela-se ser uma finalidade e autossuficiente. E é uma finalidade das ações. Chegaremos a elas em um processo dinâmico. Esse conceito é um conceito fundamental e ele pode ser abreviado em uma máxima de bolso, que vocês poderão levar daqui, decorar, transmitir para os amigos, para a família, para os pacientes, né? Que eu transmiti por muitos anos para os meus discípulos, dizendo a eles ser de Aristóteles, mas na verdade é uma espécie de abreviação de Aristóteles. Totelos eudaimonia. A finalidade é a felicidade. Isso parece um truísmo, parece tão natural que assim seja, mas não se esqueçam que nós nos movemos em uma base cultural que optou pelo caminho oposto, em ver a revelação do sagrado, a depuração da alma em um caminho de martírio, em que o sofrimento é visto como virtude, em que a penitência produz graus da verdade e orienta projetos de vida preconizados didaticamente na escola, na vida comunitária, nos valores, e que apontam exatamente para o caminho oposto. Claro que quando falamos disso, referindo o cristianismo em seus vários estágios, temos que entender que ele está apontando para um caminho de felicidade que, porém, ocorre, como disse Santo Agostinho, in civitas Dei, uma Jerusalém celeste, não nesse mundo em que nos digladiamos diariamente, parece que atualmente um pouco mais do que em outras eras. O conceito de eudaimonia em Aristóteles significa a bem-aventurança em um mundo que foi de tal modo interpretado e arranjado para que as opções sobre ele realizadas levem a essa realização feliz no mundo. E a isso, então, complementa a reflexão que está na Ética a Nicômaco, o que ele apresenta em outro grande tratado dele, que é a Poética. O primeiro grande livro de história da cultura, onde ele também formula a sua principal oposição a Platão, que é a versão aristotélica do conceito de mimesis, imitatio, imitação. Para Platão, mimesis é progressivamente uma degradação do que está perfeito no mundo das ideias. Lá é permanente, belo, justo e bom. Os objetos do mundo são uma cópia do que existe em grau perfeito no mundo ideal, no mundo das ideias. Eidos, formas. São ideias, mas a palavra grega eidos, ela é esquemática, ela representa também um projeto.
um conceito e um projeto. E o artista, por sua vez, para Platão, charlatão dos charlatães, ele faz uma cópia da cópia, porque os objetos são cópias e o artista faz cópias. Portanto, me desculpe, minha querida Graça Craidi, grande artista, para Platão seria a corrida da cidade a bastonadas. E por trás disso está a visão degradante do conceito de mimesis. Aristóteles, virando a página, resgata este conceito e diz: o conceito de mimesis nos constitui como humanos. Somos o mais mimético dos animais. Mimeticotaton, ele diz, o mais mimético dos animais. E aprendemos imitando. E mais, a imitação nos dá prazer. E logo ele vai examinar o que se faz com a mimese. Em grego, mimesis, latim, imitatio. Se faz uma análise do mundo e da vida. Como tal, ele descreve a tragédia grega. A tragédia grega que é imitação de ações e da vida. Diz Aristóteles, o mito é apenas um enredo. O que fez Agamemnon, o que fez Édipo, o que fez Antígono, o que fez Ájax, isso é apenas um nome, um cenário. O que está em pauta é analisar o mundo e a vida. E logo, diz Aristóteles, as opções que o personagem toma, porque seremos felizes ou infelizes conforme as opções tomadas. Naturalmente, ele toma como objeto especulativo aquilo que constrói o melhor das ciências especulativas. E construiu, todos sabem aqui, como há pouco a Patrícia Lago rememorou, o fundamento da psicanálise na leitura de Freud. Tá? A leitura da tragédia grega, no caso, aquela revelação, aquela intuição extraordinária que ele teve, não apenas do complexo mítico de Édipo, mas a revolução de Freud mesmo foi interpretar o sonho referido por Jocasta. Quando Jocasta diz para um Édipo que teme o parricídio e teme mais do que tudo o incesto, e ela diz assim, muitos já sonharam subir ao leito da mãe. Nunca ninguém havia falado dos sonhos com tal teor. E Freud encontra aquilo no coração da obra-prima de todas as tragédias gregas, que é o Édipo, não à toa, o fundamento do humanismo. O pensamento do humanismo depende de sabermos ler os trágicos. Para Aristóteles, é o Édipo, mas é também a Antígona, são as tragédias políticas, onde as pessoas optam catastroficamente, diante dos olhos de uma plateia comovida, que quer levantar cartazes para os heróis: não dispôs a mulher com idade para ser tua mãe. Mas o herói é indiferente a qualquer apelo e realiza o destino trágico. Para Aristóteles, num cenário ético. Esse cenário ético é o que produz a palavra essencial da filosofia ética, proairesis. Proairesis em grego quer dizer escolha, mas significa pegar e erguer. Pegar e erguer para si. Um pedaço do mundo, uma noção de destino, algo que permite opção. Bom, então seremos mais ou menos felizes conforme a opção tomada, e essa opção é no caminho, diz Aristóteles, inequivocamente, da felicidade. Totelos eudaimonia. Totelos eudaimonia. Gostaria de ouvi-los dizer isso. Totelos eudaimonia. Mas que classe afinada e harmônica. Claro, uma meta dessas, né? Depois vocês repitam muitas vezes, evidentemente, até isso virar um mantra. Consumado em vinho, boa vida, amizade, sexo, viagens, vida cultural, artística. Temos tantos caminhos para a felicidade. Tantos caminhos para a felicidade. Claro, temos a fronteira, que é a empatia e a compaixão. Sabemos que vivemos num mundo de iniquidade, muito pior que um mundo de desigualdade. É um mundo de iniquidade esse em que vivemos. Então não podemos ter uma felicidade alienada de um certo grau de pensamento ético, também social, não? Vivemos um mundo pós-polis, mas há muitos caminhos para isso. Vejamos agora o segundo e derradeiro capítulo dessa nossa saga hoje. Deixa eu ver o meu horário como está aqui. Ih, já passou. Bom. Epicuro, as esculturas antigas seguem estilemas, formas de linguagem, mais do que traços fisionômicos. Embora a época de Epicuro já houvesse uma retratística, né, que floresce ao longo do século IV. Esse estilo, para representar filósofo, era imperativo a barba e o senho franzido, representando
gravidade e senilidade, não é? Maturidade plena. Então, vocês não verão um filósofo representado sem barba no mundo antigo. E os grandes imperadores filósofos, não é? Adriano, Marco Aurélio, Juliano. Juliano escreve, inclusive, um trabalho sobre a barba, um tratado sobre a barba filosófica. Muito interessante, que ele dirige a comunidade de Antioquia, que o atacou, ele, imperador pagão, uma cidade cristã. Então ele faz um trabalho sobre a barba mesopotâmica. Bom, então esse é o Epicuro, uma representação escultórica contemporânea dele, um pouco posterior, mas próxima dele, e um pouco da sua escola. Epicuro, ele também ocupa uma posição vantajosa que os seus antecessores produziram para esse ofício na cidade. Por oferecerem eficiência nos modos de vida, os filósofos se tornaram figuras de alto desempenho econômico. Atraíam discípulos que queriam o dom da oratória, a ciência do argumento, a argúcia da análise, a capacidade de persuasão e, sobretudo, o domínio analítico do método. Portanto, o florescimento da democracia, que exige que a competência esteja disseminada entre todos, não apenas concentrada em um segmento, bem como esse mundo de ambições aristocráticas, localizadas no mundo da polis, deu aos filósofos antigos, claro, um caminho de prosperidade, de funções na cidade, de serviços. Então, quando falamos academia, no posto de um herói Academos, Platão, já de uma família muito, muito rica, fundou lá o seu instituto, perdurou quase 1000 anos no mundo antigo. Aristóteles, quando brigou com Platão, foi para o outro lado de Atenas e no bosque de Apolo dos Lobos, Licos, fundou o Liceu. E esse liceu floresceu também por muitos séculos. Do mesmo modo, Epicuro, natural de Samos, de uma família ateniense, mesmo a Samos de Pitágoras, na sua trajetória de vida, funda em Atenas, no momento de grande prosperidade, uns jardins, uma propriedade muito bonita, em cujo pátio ajardinado ele reunia o grupo de pensadores e jovens, formando como uma família filosófica. Então, no mundo antigo, se referia à academia para Platão, o liceu para Aristóteles e os jardins para Epicuro. E ali se dá também um ambiente de celebração do convívio, essa ideia de filia, que eu há pouco falei a vocês, uma espécie de amor, mas de espírito gregário, não é? Que pensa no sentido erótico. O grego sempre pensa eros, política e cosmologicamente, é a força que une os opostos, da gênese, no caos, aos fenômenos reprodutórios e do desejo, a vida social, familiar, amizade, isso tudo é campo de eros, não é? E para Epicuro, um campo de bem-aventurança prazerosa no mundo dos jardins. E a filosofia de Epicuro, ela assume enorme vanguarda. Ela não é uma resposta a Aristóteles, ela herda um estado de reflexão em que a busca ética da felicidade está consagrada como programa, mas vai formular questões e preocupações com absoluta originalidade. E dali, então, a importância que teve a escola de Epicuro. Como eu disse, muito afortunado, após sua morte, o fundo patrimonial que ele estabeleceu permitiu que por mais de 300 anos se comemorasse anualmente o aniversário de Epicuro nos jardins, com um grande banquete festivo, com o fundo patrimonial legado por ele próprio, Epicuro. Em frente, a filosofia em Epicuro, como em seus antecessores, é destino de vida. Portanto, ela deve ser assumida em qualquer que seja o momento da vida. Ele diz, ninguém é jovem o suficiente para que não tenha a possibilidade de começar o caminho da felicidade, nem velho a ponto de abrir mão do que a busca do conhecimento oferece. E essa oferta é livrar a existência dos temores na busca da felicidade. Então, essa frase dele de elogio à filosofia significa também um otimismo do programa que ele declara em vários momentos da sua obra. E nessa obra há vários campos. Há um pensamento científico, metodológico, onde ele pensa a matéria e se apresenta renovando
o atomismo, que vem de Leucípio e Demócrito de Abdera, uma escola sobre matéria e mundo, que ele leva a um novo estágio. Há uma parte relacionada à metafísica, quando ele fala dos deuses, sobretudo das crenças, e há uma parte ética de enorme eficiência, de enorme eficácia, porque ela é oferecida como um programa de ações, que aparece em um dos seus documentos fundamentais, que é a Carta a Meneceu. Eu estou nesse momento terminando de traduzir, em função do convite da Patrícia. Eu voltei esse documento, estou finalizando uma nova tradução dessa Carta a Meneceu, que é um documento maravilhoso, uma lindíssima literatura, onde ele trata da felicidade e das opções éticas. Mas nisso está também a visão em que ele enxerga o tormento produzido pela crença, pelas crenças em potências sobrenaturais. Então, por visões de uma máquina do mundo, onde os homens são expostos ao sentido terrível do destino e do caráter vingativo e perverso das divindades, que se revelam em mitos de trauma e de violência. Nisso, a preocupação crucial de Epicuro em livrar o mundo do fantasma da crença divina. A ideia de que existe uma justiça divina, uma teodiceia. Nisso, Epicuro formula o que a tradição apresenta como o dilema de Epicuro. Na verdade, não é um dilema, é um tetralema, porque são 4 postulados importantes, que examinam a questão fundamental. Que relação têm os deuses com o mundo? O que os deuses têm a ver com a história, o mundo e a justiça? Então, diz o Epicuro, vou ler porque é um argumento crucial. Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Está excluída uma 5ª possibilidade. Isso é lógica analítica. Primeira opção, se quer e não pode, é impotente, o que é impossível em Deus. Se pode e não quer, é invejoso, que do mesmo modo é contrário a Deus. Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente, portanto nem sequer é Deus. Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém então a existência dos males? Por que razão é que não os impede? Logo, Deus vai punir, a justiça divina vai te perseguir. Justiça divina. Epicuro arquiva essa crendice histórica como uma utopia lógica. E ao traduzir esse tetralema, lembrei da conversa que tive uns 2 anos atrás com Carlos Roberto Silva Lima, meu amigo, almoço ele frequentemente aos sábados, e num desses almoços perguntei para o Carlos: queres que eu te prove que Deus não existe? Era um desafio filosófico. Ele olhou para mim com aquele olhar de guru e disse: não, é só uma palavra. É isso que faz Epicuro. As palavras e seus atributos e o seu desmonte. Esse mundo destituído de Deus significa também um mundo em que o assombro de ações malignas está subordinado. Ele passa a ser a alegoria do mito. Ele não é descrito como uma irrealidade, mas ele é transposto para um universo de realidade cultural celebrado no cronograma das cidades, no calendário festivo. Ele não está dizendo que os deuses não existem, mas que eles não interferem no curso histórico. E daí... 5 minutos, tá bom. Então eu vou concluir com o Epicuro. Significa, para esse atomista, bom, isso é que eu estou agora ilustrando com frases traduzidas de Epicuro, o que ele diz sobre o mito. Que são fábulas amedrontadoras que interferem na busca da felicidade, porque impõem um mundo de temores e de alienação do fundamento do pensamento científico, que é o seu ponto crucial. Epicuro adota a visão atomista e, como tal, ele recompõe uma visão do universo
e situa os deuses entre as moléculas, os átomos e moléculas que compõem o universo. Diz Epicuro, não é que os deuses não existem, é que o mundo em que nós vivemos, composto de unidades materiais, inteiramente produzido pelo arranjo, em que o movimento dessas partículas produzem aglutinações e arranjos e ordens, então dá uma explicação para a corporeidade, uma explicação para o mundo, mas todo composto de realidades e unidades reduzíveis ao átomo, os deuses habitam nos interstícios dessa matéria. Portanto, podem continuar sacrificando, festejando, mas não vai ter efeito nenhum sobre a realidade, apenas uma emanação festiva da vida cultural e, como tal, produz um fenômeno alegórico do mundo divino. E, para o mundo físico em que vivemos, um horizonte de preocupação e formulação unicamente físico. Eu pulei, mas eu vou voltar para essa frase, apenas para apontá-la, pelo menos. Isso é o Epicuro Heisenberg. Epicuro Werner Heisenberg. Epicuro combate um fundamento do pensamento clássico, que é a visão etiológica da realidade. Entender que o mundo é produto de causas profundas. Mas Epicuro resiste a acreditar em causa única, um motor primeiro, ou em causa integrada, um logos. Ele vê uma multicausalidade, um sentido de causas complexas e compostas, cuja compreensão produz a visão eficiente da realidade. Então ele arquiva também a ideia de uma causalidade explicativa única para qualquer fenômeno. Isso, no seu contexto, tem uma enorme vanguarda ali colocada. Significa também Epicuro perceber que esse mundo de realização ética tem diante de si a fronteira existencial mais dura, que é a dor. E a dor tem como seu oposto o prazer, e desse prazer o critério para produzir a superação ética da dor. Logo, há uma opção por um caminho de afirmação da soberania psíquica, da soberania da mente, da soberania de um mundo de autoria do destino, diante das provações que a dor apresenta. E Epicuro sofria de gota, todos rememoram, todos os cronistas rememoram como ele padeceu nesse inferno dessa doença. Ainda assim, preservava no seu modo de viver a serenidade e a contenção, separando dor de serenidade espiritual construída com o exercício da filosofia. Bom, nisso, eu vou pular esse mapa, ele apresenta uma rota de contágio cultural. Nem olha, Patrícia, senão faz me correr daqui a Bastonado. Você já falou. Mas é para nós entendermos que no século III, época em que Epicuro floresce, já diante das conquistas de Alexandre Magno, o que serão as rotas da seda estão pavimentadas como rotas que integram o Oriente e o Ocidente. Logo, é correto vermos aqui não apenas o tráfico de elefantes junto ao mundo helênico de cavalos que Alexandre realiza, mas também diálogos muito instigantes com o mundo de Siddhartha Gautama, que da consciência de dor produz uma ética cujo fundamento é conhecer, identificar e controlar a raiz de todas as dores, que é o desejo. Epicuro formula uma teoria do desejo. Ele faz sérias indagações sobre a natureza do desejo. Quais são os desejos que nos importam? Alguns são naturais e necessários. Outros são naturais e não necessários. Outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de uma vã opinião. E o trabalho da ética é precisamente depurar os desejos que não são nem naturais nem necessários, para dar a eles o status de uma recusa. E essa filosofia ética será construída da ponderação entre natureza, destino, felicidade e provação do desejo, incluindo o sofrimento somático que não esteve ausente da preocupação dele. Bom, por fim, Epicuro consagra a sua filosofia em torno de duas palavras com as quais eu vou, minha querida Patrícia, encaminhar para o Êxodo.
Ponos em grego é dor. É isso, disso que se trata. Identificar quais as causas éticas da dor. Lembro de Camões. O desejo que se estende ao que menos se concede, sobre vós pede e pretende, como o doente que pede o que mais se lhe defende. O desejo, e aqui, claro, em Camões, também o desejo erótico, desejo amoroso, permanentemente fustigado por limites da condição, da história, do corpo, da vida, e que significa, nesse mundo de opções éticas, o controle da fonte da dor. Pontos. Logo, diz Epicuro, o filósofo ético, na busca da felicidade, deve optar pela aponia. Palavra crucial na ética de Epicuro. Um mundo indolor. Bom, tem facilidade. Toma Rivotril, toma analgésicos, serão também anti-inflamatórios, etc. Bom, claro que ele não estava pensando nessa farmacopeia. Está pensando numa farmacopeia conceitual, espiritual, filosófica. E logo entendermos o mundo cultural em que a dor é produzida. E logo também pensar a cupidez, a ilusão, a subordinação ao que não optamos e que produz dor. E entender isso como o mundo ético por excelência. Palavra complementar disso. O mundo e a existência são perturbados a um ruído. Estamos expostos à contingência. Com todas as melhores opções que fazemos, pode estar lá, com os olhos vendados, irônico, aquele cupido terrível, largando flechas que contrariam quaisquer opções, determinações, vontades. Que domínio temos sobre essas flechas terríveis de Eros, por exemplo? Então, se trata de um mundo perturbado por contingências, Eros e Thanatos, a morte que se impõe, a finitude, os limites. Tudo isso produz para Epicuro o tumulto do mundo. Taraxó, em grego, quer dizer perturbar, tumultuar. E a mente filosófica sobrevive a isso, produzindo um ambiente de deliberação ética imune ao tumulto do mundo. Porque se diante de um problema, o indivíduo ético se inscrever no problema, ele igualmente inscreve a sua subordinação ao problema e impede a capacidade de, com serenidade e prudência, se evadir, se colocar em perspectiva do problema e conter a sua própria passionalidade diante dos problemas que ali ocorrem. Então, isso é um conceito fundamental, traduzido por muitos como impassibilidade, distanciamento. Significa a atitude de poder compreender as razões da dor, compreender as razões dos problemas e situá-las em um plano de análise distante em que a ética se afirma a serviço da felicidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Francisco Marshall. Tivemos um muito rápido, alucinante percurso de mais de 2.000 anos, que infelizmente eu tenho que encerrar. Eu vou chamar a presidente do CELG, Simone Hauck, para fazer o encerramento. E no coquetel que se segue após, nós vamos poder continuar conversando e dirigindo perguntas entre a fruição de alguns prazeres que o CELG tem o prazer de oferecer aos seus associados. Que iniciamos muito feliz com as nossas escolhas para começar esse ano letivo. Bom, então, como eu já disse inicialmente, é uma felicidade vê-los todos aqui. É muito legal iniciar o ano com essa plateia cheia, com essa aula excepcional que a gente teve agora, com conceitos, né, que nos dão uma nova perspectiva, ou revisitamos perspectivas com um outro olhar. E desejo que esse seja um ano muito, muito produtivo para todos nós. O CELG está sempre de portas abertas. A gente tem todo o interesse em realizar atividades científicas, atividades culturais que venham, que partam dos nossos sócios. A gente está aí para isso, para ser um ponto de encontro e um ponto em que se torne possível que a gente troque conhecimento sempre. Então, convido todos a irem para o coquetel e que tenhamos uma ótima noite.